Dali, gurizada, Rádio 2x5 na área. Aqui quem fala é Marcel Moreno. Estou com meus camaradas Matheus Palilo e Raoni Moreto para a gente falar hoje sobre o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, o qual o Inter foi campeão 3 vezes nos anos 70, se tornou senhor desse torneio, sendo o único campeão invicto, marca até hoje não batida, mas é impossível negar, estamos numa seca. Faz tempo que a gente não ganha o torneio. E qual é teu alô, Matheus Palilo? Meu alô que começa o momento insalubre do Esporte Clube Internacional, que tem que me pagar para começar a ver esse campeonato, que é complicado para a nossa geração. Obviamente, como tu falou, a gente é tricampeão brasileiro, isso a gente tem que sempre enaltecer, né, que a gente é campeão brasileiro. Tem uma voz aqui, claro, que está falando e cantando aqui atrás, mas é isso, vamos embora. Essa aí é a torcedora que vai nos fazer o teatro, hein, cara? Ela é pé quente, quando ela vai no Beira-Rio, eu sei que a vitória é certa. E agora vamos ver, então, qual é que é o bizu do Brasileirão aí de Raoni Moreto. Campeonato, acho que o Inter foi pai, amo e senhor do campeonato, acho que o campeão invicto que nunca vai ser batido, acho que o Inter foi o melhor time do mundo jogando esse campeonato, encantou o Brasil, quem viu, bicampeão e depois campeão invicto, Paulo Roberto Falcão, Figueiredo, Valdomiro, Carpegiani, isso aí já fala por si só, né, Manga, Benítez, mas desde que tem os pontos corridos e até antes disso, acho que o Inter tem dificuldade no campeonato e eu acho que o Inter gere mal a questão dos pontos corridos. Nunca ninguém de fora do eixo foi campeão, né, nos pontos corridos, tirando São Paulo, Rio e Minas. As viagens são muito longas e eu acho que o Inter, não adianta tu ficar reclamando que as viagens são longas, cara, elas vão ser longas, então tem que te planejar para quebrar isso. E eu até tenho uma opinião que eu já vou dar aqui na arrancada, é que tipo assim, mano, jogo muito longe, Goiânia, Fortaleza, tipo de ontem, mano, vai com o time B, tá ligado? Vai com um grupo já preparado para fazer 5, 6 jogos de away longe, para somar empates ou uma vitória que seja, e tu joga o campeonato matando esses mesmos times no Beira-Rio, tá ligado? Esses times é os pontos que tu não pode perder no Beira-Rio e que a gente sempre perde, cara. O jogo contra o Fortaleza, se tu empatar lá e tu ganhar no Beira-Rio, contra o Goiás, se tu empatar lá e ganhar no Beira-Rio, tu vai ser campeão brasileiro. O problema é que o Inter não faz isso. Temos uma opinião forte aí, então, quando a gente for falar de como o Inter deve fazer para finalmente ganhar o título. Mas antes da gente entrar de fato na pauta, vamos dar uma rodadinha na semana, né? A gente lançou o programa passado com a temática de Libertadores no dia de jogo da Copa do Brasil. Hoje a gente vai lançar Brasileirão em dia de Libertadores. E essa é a lógica da Rádio 2x5, não tem lógica alguma. Mas vamos lá, desses resultados aí da última semana. Vitória contra o CSA, um jogo desgracento e a vitória magra. E um empate fora contra o Fortaleza. Quer falar sobre algum desses jogos aí, Palino? Sobre os dois? Com certeza, falando em insalubridade colorada, a Copa do Brasil não tem, né? O torneio que nasceu para não ser do Esporte Clube Internacional. A gente tem o título de 92, mas, cara, um dia a gente pode fazer o episódio também falando de Copa do Brasil, mas, cara, que torneio desgraçado, a gente, né, sempre perde para uns times que não existem, e a gente perde para campeões que não existem também. A gente perdeu para Paulista, perdeu para o Sport, perdeu para o Juventude. Todos eles foram campeões ganhando. Fazedor de campeão da Copa do Brasil. Fazedor de campeão da Copa do Brasil. É um torneio desgraçado. Mas, cara, para mim, falando de torneio desgraçado, começamos bem. Um time clássico que a gente seria eliminado, a gente venceu. Um jogo triste, que a gente erra um pênalti no primeiro minuto, toma um gol logo depois e a gente vira o jogo. Falando em história, se a gente for analisar a história do Internacional, foi um belo resultado, mas o jogo foi uma porcaria. Contra a Fortaleza também, Raoni. Contra a Fortaleza eu vou pela mesma lógica do Palilo. Seria o tipo de jogo que o Inter vai lá, toma 3-1, 4-1 ou perde 1-0 num jogo medonho. A gente arrancou o empate, achei que o Inter jogou bem até. Contra o CSA também o Inter jogou bem, acho que, claro, faltou fazer mais gol, 3-1 já teria sido mais tranquilo, mas contra o Fortaleza eu fico pelo resultado e contra o CSA também fico pelo resultado, tá ligado? Tomou um gol com 5 minutos, a torcida começou a vaiar e o Inter ainda conseguiu virar o jogo, sabe? Já é alguma coisa. Mas é isso aí, no brasileiro, e até já trazendo pra pauta, tá ligado? Acho que começar com empate fora contra o Fortaleza não é nada mal, e eu também curti que, tipo assim, rolou uma segurada, assim, em 2 caras experientes, que é o Luiz Adriano e o Mercado, já não fizeram a viagem. Agora eu não entendi por que o Kehler fez a viagem, vai poupar o goleiro, então não leva o goleiro, né, cara, deixa o terceiro goleiro virar o segundo naquele jogo, daí tu leva o goleiro, faz o desgaste, mano, tem que ir com um grupinho enxuto nesse tipo de viagem. Até porque é bom testar esse goleiro, hein? Exatamente, porque talvez precise, a gente tá meio que numa crise de goleiro aí, quando vê vai cair no colo do terceiro goleiro aí, sabe? Então, tipo, na minha concepção, o começo não é ruim no brasileiro, mas, sabe, podia ser melhor gerida a questão, sabe? O planejamento, né?
Perfeito, eu não tenho nada a somar, nem quanto ao jogo da Copa do Brasil, nem quanto ao jogo do Brasileiro, foi muito bem pontuado aí pelos meus colegas. Queria apontar no título da semana, acho que é interessante, chamou um pouco a atenção a Leila botando contra o Flamengo, contra a Liga, né? A gente está acompanhando a Liga, a Libra, no caso, a gente tem acompanhado isso de perto, a gente está sempre em contato, tem um grupo com o Luciano, inclusive, com a gente está sempre colocando nas reuniões as informações importantes ali, debatendo, então é provável que na semana que vem, hoje tem reunião do Conselho, né, uma coisa importante ver o posicionamento do Inter. Então é possível que, dando spoiler, ou semana que vem ou na outra, a gente vai fazer um outro programa sobre essa temática. A gente entende que é muito importante falar sobre isso, né, não só porque é uma questão de longo prazo, uma questão que importa muito para a saúde financeira do Inter nas próximas décadas aí. Então, assim, pontuando essa semana, essas três coisas importantes que rolaram, né, os 2 jogos, essa questão da Liga. Mas vamos para a pauta, cara. Campeonato Brasileiro, desde 1971, nem vou entrar nesses méritos, né? Agora está num reconhecimento medonho aí de torneios antigos. Parece que a CBF vai anunciar o reconhecimento de um campeonato da década de 30, agora na inauguração do estádio do Atlético Mineiro, umas coisas bizarras. Então, assim, o que a CBF considera, o que a FIFA considera, o que o meu pau de jogos considera, eu quero saber. O que importa é 71 para cá, o Campeonato Brasileiro, do qual o Atlético Mineiro foi o primeiro campeão, e o Inter se tornou senhor. Quer falar alguma coisa sobre o assunto? Eu só quero dizer que, para começar a pauta, é isso aí, Campeonato Brasileiro é de 71 em diante, e cada um vai ter o seu marcante ou não, mas o campeonato conta de 71 em diante. Eu acho que o Inter tem vários marcantes aí da nossa geração. Acho que é bom pontuar que a gente não viu nenhum título brasileiro, né? Nenhum de nós viu um título brasileiro, mas a gente viu alguns, inclusive. Eu vi o título brasileiro que vocês também viram, 2005, não adianta, nos tiraram o título, mas o Inter foi campeão dentro do campo, o Inter é o campeão brasileiro. Eu até queria dar outra opinião forte aqui no começo do podcast. Eu acho que é bizarro terem passado tantos anos e o Inter não entrar na justiça para o reconhecimento desse título. Esse é o título que o Inter tem que entrar na justiça e agora a posteriori ganhar ele no papel, tá ligado? Esse campeonato vai ter sempre um asterisco, o Corinthians é campeão de uma tabela e o Inter de outra. Se os caras estão reconhecendo tudo que é título até de 1930, que todo mundo sabe que não era campeonato brasileiro, que os times de fora do eixo jogavam com o time reserva, não vai ser o de 2005 que não vai ser reconhecido, pô. O Inter foi campeão dentro de campo e o Inter tem que entrar com o seu interesse e ser dono da sua história e brigar por esse reconhecimento, tá ligado? Outra opinião forte, né? Porque com certeza é uma coisa que teria certa resistência, até pela falta de torneio do Inter, né? Aquela posição desagradável de estar não ganhar no campo e daqui a pouco ir tentar buscar no tapetão um campeonato lá de antigamente. É uma opinião bem controversa, mas que é importante ser pontuada, né? O campeonato de 2005 realmente é um dos mais marcantes. Essa é a minha primeira pergunta. Não sei se o Paulinho está com a gente aí, mas eu quero passar então assim, qual o mais marcante, velho, para ti, Raoni? O meu mais marcante é o de 2005. É a mesma lógica que eu usei na Libertadores ali de 2006. Eu vi, acho que todos os jogos no Beira-Rio eu vi todos os jogos de away com meu pai, e alguns eu fui também, inclusive em Curitiba, na última rodada eu estava lá com meu pai, inclusive. Foi a primeira viagem da Popular do Inter, inclusive foi nesse jogo aí, um meio ônibus da Partenon Turismo da Popular, e cara, me marcou muito a madrugada de ter ido dormir líder e ter acordado sem ser líder, e esse é o campeonato brasileiro da minha vida, e acho que é por isso que eu tenho asco do campeonato, Palilo, sabe? A gente fala esse campeonato é desgraçado, não sei o quê, eu acho que pra mim ele virou desgraçado nesse dia aí, dos caras ter garfado o campeonato da gente. É uma parada que ela é incurável no coração de um torcedor e de um jovem torcedor que nem eu era com 15 anos, sabe? Tipo, foi uma parada... Cruel, aquilo foi muito cruel, né, cara? Valino, qual o teu marcante de 2005? Mais algum a ser pontuado, cara? Eu tenho 1997, é o campeonato da minha vida, porque foi o primeiro campeonato que eu fiz um away. Eu fui para São Paulo, em 1997, fui lá, acho que eu já comentei uma vez sobre esse jogo. Já. 1-1, gol do Enciso, gol do Marcelo, cruzamento do Enciso, e o Dodô empatou. E foi um belo torneio. Acho que o que nos zicou foi o Christian comendo aquele frango, aquele peixe e o porco no Esporte Espetacular, e daí ali nos zicou. Como sempre tem alguma coisa que nos zica no Campeonato Brasileiro, e daí ali naquele quadrangular final a gente se borrou e não seguiu em frente. Mas foi um belo de um time armado por Celso Juarez Rotti, e era um bom time mesmo, e ali aquilo me marcou que eu fui, cara, eu acho que no Beira-Rio fui praticamente quase todos os jogos, e depois fiz essa primeira away que foi massa.
Esse é o campeonato que eu ia pontuar também. 2005 é muito dolorido, cara. É uma coisa que eu não gosto nem muito de falar. O jogo da retirada das derrotas, dos pontos, morava eu junto com o Lucianinho, né, nosso colega de podcast aí nos assuntos de business. A gente morava em Londres, a gente conseguiu um bar que passava em Candental e para ver o Inter e Fluminense, né? No jogo que a gente perdeu os pontos e tal. E era uma casa, a gente morava em Londres, cara, eram em 11 pessoas de Porto Alegre e todo mundo era colorado, velho. Era uma coisa assim, todos os guris da casa eram colorados e a gente vivenciou aquele torneio de um jeito muito peculiar, cara, porque a gente, na verdade, ia para uma Lan House para ouvir o jogo na Guaíba. Era 2005, a internet não era essa coisa que é hoje, e a gente conseguiu descobrir que ia passar num bar em Candental o Inter e Fluminense. Foi o único jogo que eu vi em Londres. Mas, enfim, o meu campeonato brasileiro marcante mesmo, que eu gosto de lembrar, é 1997. E aqui vale a contextualização, cara, do jovem Marcial, o pré-adolescente dos anos 90, cara. Mas o meu sonho, cara, era ganhar campeonato brasileiro. Eu não cogitava ganhar uma Libertadores, que a gente veio ganhar ali adiante. O meu sonho era disputar uma final de campeonato brasileiro. Eu ficava imaginando como é que seria essa final, de chegar muito cedo no estádio, de levar a Bergamota para o estádio e passar um dia lá e tal, naquele ambiente de Beira-Rio dos anos 90 ainda. Em 97, depois do título do Grêmio, que a gente viu que foi muito dolorido, cara, eu vivenciei aquele jogo, aquele campeonato jogo a jogo, cara. Aquela camisa é marcante, tudo é marcante naquele campeonato. A trajetória, o Christian como goleador. E aí vem a fase final, aí tem no formulismo, foi uma fórmula que só teve naquele ano de criar 2 grupos de 4, e aí nos 2 grupos de 4 deu tudo errado, velho. Foi uma tragédia e o título foi pelo ralo. Pela final, daqueles que chegaram melhor no final do torneio, que de fato eram Vasco e Palmeiras, né? O Edmundo comendo a bola e tal. E, enfim, se a gente tivesse sendo os pontos com o mata-mata, o playoff na reta final, mais recentemente, provavelmente a gente teria ganho o título. Na primeira década dos anos 2000, na segunda década mesmo, chegando no mata-mata, classificando em sexto, vai para o mata-mata, porra, fatalmente o Inter tinha papado 2 ou 3, né? Mas aí quis o destino sempre ferrar o Colorado, os pontos corridos se consolidaram e aí se tornou um torneio muito difícil. Então, até é a minha pergunta para vocês agora, depois dessa minha longa fala. Brasileiro é o torneio mais difícil que pode ter e os pontos corridos, de fato, inviabilizaram o título do Internacional? Vou ser polêmico. Olá. O Campeonato Brasileiro não é difícil. O Inter que inviabiliza... Torna ele difícil. Torna ele difícil. Porque eu vou te dizer, 2020, o time do Inter é extremamente limitado. É extremamente limitado. E a gente não ganhou por centímetros o campeonato. E o que acontece? Que a gente se dedicou ao campeonato, velho. A gente foi eliminado da Libertadores pelo Boca Juniors, a gente se dedica 100% pro campeonato, o que acontece? A gente tá lá nas cabeças. Agora, claro, esse campeonato a gente não conseguiu porque a gente não foi vice-campeão, né? A gente foi segundo colocado. A gente não disputou o campeonato com o Palmeiras, né? A gente ficou muito atrás do Palmeiras. Mas do mesmo jeito, a gente ficou como segundo colocado porque a gente foi eliminado da Sul-Americana. E o Palmeiras só foi o supercampeão porque foi eliminado da Libertadores. Porque se ele segue na Libertadores, o Inter começa a alcançar ele. Porque então é saber a tua prioridade. Tu entender que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. O Inter sempre acha que vai ganhar a Libertadores. E daí automaticamente, daí joga um jogo que é para matar em casa, joga com time reserva. É isso, não entender que tu vai jogar lá longe e tu tem que jogar um jogo pro empate, tu joga para não perder, tu vai perder. Mas é complicado num contexto que tu tá jogando Libertadores, tu abrir mão da Libertadores. Não, mas eu acho que não foi isso que o Palio quis dizer. O que ele quis dizer é que tem erro de planejamento, que é a mesma coisa que eu disse no começo. Tipo assim, tu tem erro de planejamento quando tu vai para jogar em Fortaleza 2 vezes em um mês, tu leva o teu grupo inteiro, que já fizemos agora isso aí, de levar os cara que, tipo, são... não iam jogar, o Keller não ia jogar, não tem que viajar. E quer ver uma outra coisa que eu acho que o Palilo falou bem, o Inter é um time no Campeonato Brasileiro que ele não usa do seu tamanho. Pode ver esse jogo contra o Fortaleza ontem, mano, o Fortaleza tava com medo do Inter, o que aconteceu? O Fortaleza respeitando o Inter. Então, tipo, o Inter acontece isso aí contra todo mundo, porque o Inter é muito grande, o Inter tá sempre entre os favoritos e tal, e o Inter entra pra jogar, faz um gol e recua. Qual foi o melhor brasileiro que eu vi o Inter jogar? Foi o de 2005, que o Muricy era o técnico. Quanto é que foi o jogo em São Januário?
4-2 de visitante, o Inter indo pra cima e aí jogava dentro dos caras. O Inter tem que ter isso, tem que entender que, mano, quando é viagem muito longa e eu vou jogar pra empatar, é isso que o Paulo falou, não é jogar pra não perder, é tu joga o jogo e tu sabe que o empate é bom resultado no situacional. E agora, tem jogos que tu vai jogar em São Paulo, no Rio, que é uma viagem mais curta, tu não pode ir pra jogar pra empatar contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Vasco, tem que jogar pra ganhar, cara. Vai dentro dos caras, tenta ganhar o jogo, arrisca. O Inter quase foi campeão em 2020, metendo 5-1 no São Paulo de away, cara. Isso que eu ia te falar, enquanto São Paulo, aquele jogo, todo mundo analisou que o empate era um excelente resultado contra o São Paulo. O Inter foi lá e meteu 5. 5-1, cara. E daí no outro ano o Inter ganhou de 4-0 do Flamengo no Rio. O Inter, mano, é o que eu digo, tem que respeitar a camiseta do Esporte como Internacional. O dia do 4-0 contra o Flamengo, o Renato tava querendo meter o Flamengo pra cima do Inter. Tá 2-0 o jogo, ele metendo o Flamengo pra cima do Inter. Eu me lembro até hoje, eu peguei e comentei pro meu pai, o Renato, se ficar nessa loucura aí de ir pra cima do Inter, ele vai conhecer o tamanho do Inter, vai tomar 4-0 no Maracanã, tomou. E o São Paulo a mesma coisa. Tá o Daniel Alves tomando 2-1 e dando passinho e olhando pro outro lado. Aí vai tomar 3 gols depois e o Yuri Alberto fez gol também tirando onda. O Inter tem que saber jogar o campeonato e parece que o Inter fica muito assim, eu vou ganhar quando eu quiser do Sport Recife em casa, eu vou ganhar quando eu quiser do Fortaleza em casa. Esses são os jogos mais difíceis, os caras vêm aqui, põem um caminhão na frente da grande área e tu tem que ganhar o jogo, cara. Tu tem 90 minutos pra fazer um gol, só que também não é ficar tocando a bola 70% de posse de bola e esperar fazer um gol. Bom, daí o gol nunca vai vir. É que nem o fatídico jogo contra o Corinthians, do gol do Edenilson. Mano, eu falei sempre que o São Paulo ia cravar o Flamengo. Sempre. Eu falei, mano, o São Paulo. O Colorado claro, sabia que o São Paulo ia fazer. O Colorado morria de medo do que aconteceu. Aí o Inter jogou contra o Corinthians como? Tocando a bola, aí uma hora vai entrar, uma hora vai entrar. Meu, não, tem que fazer sabe, tem que querer, tem que atacar, tem que jogar pra dentro dos caras, tá ligado? E é um fator como se faltasse 5 minutos para acabar o jogo. Exatamente, né? Exatamente. O Raoni tocou um ponto que é interessante, e daí a gente vê a postura para esse último jogo, velho. Cara, aos 44, a gente tem um contragolpe. E o que acontece, meu? A gente toca para trás, velho. Cara, a gente vai matar o jogo, velho. E é um gol que muda o campeonato, né? É um gol que muda o campeonato ganhando do Fortaleza de visitante, cara. Tipo, é um resultado que talvez o Palmeiras não tenha, sabe? É um lance que em 2019 a gente fez bem, que foi aquele jogo contra o Vitória. Que a gente tava ganhando de 2-0, a gente toma um empate, e daí no último lance rola um contra-ataque maluco do... Neilton, acho, sei lá. Não, Nico Lopes. Nico Lopes, isso. Mete o gol. Mas, cara, é isso, é um jogo assim, e é um ponto que a gente tem que se ligar no Campeonato Brasileiro desse ano, que esse ano vai ter no mínimo 12 minutos, ou não, 20 minutos a mais de campeonato, de bola rolando. De bola rolando, Então vai ter muito gol no tempo regulamentar, vai ter. Então, cara, o time tem que se ligar, meu, tem que fazer gol no final do jogo, meu. E o Inter toma muito gol no final do jogo agora. Era uma coisa que a gente fazia muito, né? Tem que melhorar fisicamente, né? Tem que acabar bem o jogo, né? Esses 10 minutos aí são 10 minutos muito importantes. E eu acho que melhorar fisicamente é o que eu falei de planejamento de viagem, meu. É difícil, cara. O Inter faz um percorrido muito grande e aí vai acabar com a língua de fora, tá ligado? E aí corre risco de acontecer umas tragédiazinhas assim, sabe? E qual vai ser o planejamento para jogar lá na Venezuela? Tem isso? A gente falou de Libertadores no episódio passado. Então tem muita coisa. Tem muita coisa, Pontos corridos, ele é duro. Eu gostei do debate porque eu fui buscar, sempre a gente começa a pauta buscando mais a contextualização histórica, mas a gente já veio para as questões muito presentes, né, de como o Inter deve se portar para ganhar o título. Mas assim, vamos lembrar, claro, que era outra fórmula, outro formato, né, de campeonato. Mas, cara, vamos relembrar não, porque a gente não viveu aquilo também, mas o Inter campeão dos anos 70, o que ele tem a nos ensinar aquilo, cara? E tem a nos ensinar, né? Um Inter que buscava protagonismo, que jogava o brasileiro como se fosse torneio a ser ganha, a coisa mais importante. A Libertadores a gente sabe que não era prioridade. O Inter jogava como prioridade, sabia que em 1975, quando foi campeão brasileiro, ia colocar o futebol gaúcho no mapa. O que mais a gente pode aprender daquele time do eu acho que é jogar para ganhar fora de casa, sabe? O Inter vai lá e tem a manchete, Falcão ou Mococa. E daí tu vai lá e dá uma cátedra de futebol pro Palmeiras e tu ensina assim que se joga futebol. Tá ligado, meu? É jogar assim. Meu, o Inter é muito grande para se acadelar fora de casa, cara. A semi contra o Fluminense talvez seja o maior exemplo de Chico jogo Espina fora, e tal, Exatamente, cara. Ferro, meu. Jogar pau ferro, meu. É jogar pra ganhar, é não jogar pra não perder, tu entende? E é não ter... A gente joga pra não perder, meu. E tem medo, a gente respeita times que a gente não devia respeitar, cara. O Inter
O problema do Inter é achar que vai ganhar o jogo de véspera no Brasileiro. Vai jogar contra o Cuiabá, daí chega em Cuiabá, o Inter é muito maior que o Cuiabá, daí pensa vou entrar em campo e já começa 1-0 pra mim, porque eu sou o Inter e eles são o Cuiabá. Não, cara, tu tem que entrar e não respeitar os caras. O que é não respeitar os caras? É sair pra ganhar e meter 3 gols nos caras no primeiro tempo, ou 2 gols no primeiro tempo, e daí depois tu segura um pouco o jogo, tá ligado? Também não é pra fazer 1 gol e recuar. Pô, faz 2 e recua então, tá ligado? Mas é jogar sem medo, cara. O Inter é um clube tradicional que tem, tipo, uma tradição no campeonato. Todo mundo sabe que o Inter é o único campeão invicto. Todo mundo sabe que o Inter não carrossel nos anos 70. O que esse time tem para nos ensinar? É isso, que é assim que tem que jogar o campeonato. Não, e até recentemente é um time que sempre pontua e sempre chega, tanto que pega aquelas tabelas que juntam todos os campeonatos de pontos corridos, o Inter tá dentro dos primeiros, não tá primeiro porque... Acho que é quarto. No pontos corridos do Inter é quarto, e na tábua histórica em segundo, cara. Tipo, isso é um negócio, tipo... Meu, a gente sim, e os que estão à frente são os que não faltaram nenhum brasileiro. A gente faltou o brasileiro em 2016, né? O Inter, entre os 8 primeiros, ou outros 7 primeiros, é o único que não foi campeão. Isso é medonho, né, cara? E a quantidade de vice, né, cara? Porque tem vice que são vices absolutos. O vice de 2006, que o São Paulo ganhou com não sei quantas rodadas de antecipação. Ou até o vice do ano passado, que a gente teve muito pouco. 2019 também. Os 2 vice pro Palmeiras é absoluto. Tipo, o Palmeiras ganhou muito na frente da gente. Os 2 vice do Palmeiras, 2019 e 2021. 2020, não, dois. E dá para somar ainda o vice contra o Flamengo de 87, que o Flamengo era muito mais time. Era muito melhor. Mas aí tem vices que são dolorosos, são doloridos, né? O vice de 2009. O do Bahia. O do Bahia, logicamente. Então, cara, mas assim, é muito vice. Tem que vingar uma hora, nós temos que ganhar esse título, velho. E é uma coisa que é impressionante. São algumas décadas aí. Nenhum de nós, nem eu que sou um pouco mais velho que vocês aí, não vi o torneio. E será que vamos ver, cara? O que o Inter... Será que vamos ver? Calma aí, meu. Tem uns 40 anos de vida aí. Não, velho, eu não sei, cara. Porque assim, eu realmente falo, o campeonato é o mais difícil no contexto do que o Inter disputa. Cara, na boa, eu vejo muito mais factível o Inter ganhar a Copa do Brasil, logicamente, ou a Libertadores, de novo, cara. Acho que se o Inter se planejar da maneira correta e der o foco ao campeonato, que nem o Paulo falou, e botar como foco assim, cara, em 5 anos a gente tem que ganhar um brasileiro. Começa abaixo, não precisa pensar em 5 ganhar 3, pensa em 5 ganhar 1 e planejar isso aí direitinho, ganha, tá ligado? Ganha. Mas se ficar nessa aí de ficar jogando a Bangu, aí vai demorar. E tem outra coisa, né, cara? Tem que fazer o trabalho de bastidores, porque a gente sabe que o bicho pega pra nós, assim, nesse campeonato mesmo de 2020 ali. Se fosse um time que tivesse minimamente não tão desfavorecido que a gente foi, mesmo assim teria ganho, né, cara? Não, olha só, o vice do Edenilson no impedimento teve, nas rodadas finais, teve aquele caos em São Januário, e do pênalti, daí o Cano errou o pênalti, do gol que falhou o VAR, teve o lance mais absurdo pra mim, que muito mais absurdo que o pênalti que voltaram da mão do Corinthians no Beira-Rio, é o pênalti na Arena da Baixada no último minuto que o cara fez a reposição do Lucas Pérez, essa aí que ele dá um punhobol na bola, o cara deu um punhobol na área aos 45 e daí o comentarista de arbitragem do Sport TV entra e fala assim, não foi pênalti. Essa batida de bola na mão aí é um movimento natural. Quando o cara falou isso, eu pensei, perdemos o brasileiro. Já tá tudo armado para nos tirar o brasileiro. Aí depois teve 2009, que o Grêmio me entrega o jogo e ficou por essas. O Grêmio entregar o jogo e ficou por essas. E 2005... Não, ficou por essas. E 2005... Mas ali entregou e ia entregar. Não é isso que eu tô falando. Não foi isso que eu falei. O problema é a gente perder pro Barueri. Não foi isso que eu falei. Eu falei que o Grêmio entregou o jogo e ficou por essas. Tá ligado? E tem coisas no esporte que podem ser feitas por um time que entrega um jogo por querer. E no 2005, pelo amor de Deus, né? O Inter foi garfiado. Então, eu concordo 100% com o que eu tô falando. O Inter tem que fazer um trabalho sério de bastidores para parar de ser prejudicado. Porque tem muita gente que acha, não, o Inter não é tão prejudicado no Campeonato Brasileiro. Pô, me diz um time que perdeu 3 títulos assim. Não, isso aí não tem discussão, cara. Não tem discussão. O Inter, logicamente... E assim, a posição que a gente tá como prejudicado no Brasileirão é o privilégio que a gente tem quando a gente joga Campeonato Gaúcho. É o time que tem mais visibilidade. Se der alguma merda, logicamente a gente tem ainda a questão com o Grêmio aqui, mas, cara, no Campeonato Brasileiro é muito injusto, velho. É muito injusto. A expulsão do Rodinei é um negócio... Hoje a gente tem que levar como um fardo na nossa vida, ver todo o lance do Rodinei, o cara não tomar nem amarelo, ou tomar amarelo no máximo. A única expulsão daquele lance foi o lance contra o Rodinei. Enfim, é chato a gente ter que voltar a repetir isso aí. Eu ia até colocar aqui os brasileiros mais desgracentos, a gente, como derrotados que tem sido nesse torneio, a gente já citou todos eles e pontuou muito bem.
Mas então, Não, assim... até a Martina veio aqui, ela veio e acabou de me falar. Cara, agora nessa rodada teve o pênalti o pênalti que foi no Cristaldo do Grêmio. Cara, é o mesmo lance do Rodinei. É o mesmo lance. Foi pênalti. Foi Não, pênalti, puxaram ok? o VAR, ninguém viu. Aí Puxaram o VAR. Não, o cara tava na frente, o juiz tava na frente. Foi pênalti. O juiz deu o pênalti. Não teve cartão, não teve nada, não teve amarelo, não teve nada. Não, o Rodinei foi expulso, velho. No jogo que empataram. Cara, é inacreditável, meu. Aquele lance é inacreditável. Ninguém foi mais expulso daquele lance, meu. Só o Rodinei, meu. Aquilo é um absurdo, meu. É um absurdo. E agora a gente vai falar, então, falando particularmente do Campeonato Brasileiro desse ano, já dá para começar a finalizar nossa pauta aqui, mas, assim, tendo em consideração o nosso time, esse contexto, esse campeonato, essa arbitragem e tudo que acompanha, qual a chance do Internacional ser campeão, ser tetracampeão brasileiro nesse ano de 2023, Raoni? Baixíssima. Baixa quantos por cento? Cara, baixa, 3%. É bom. É uma chance em 30%. Eu acho que a nossa possibilidade está ainda em 50%. Começou o campeonato agora, tudo pode acontecer. Esse campeonato está muito imprevisível. Ou ganha ou não ganha. Ou ganha ou não ganha. Tá? Cara, tudo pode acontecer. Esse campeonato vai ser o mais imprevisível. Claro que tem os favoritos, óbvio. Vai ser Palmeiras e Fluminense e Flamengo são os favoritos ainda. Né? Então, esses são os principais favoritos aí para ganhar o campeonato. Mas o Inter ainda tá numa incógnita que ou vai ser uma dureza, ou não sei o que vai acontecer, meu. Então, não sei. O empate foi um bom resultado lá. Para mim, já começa... É isso, ganhar em casa. Se ganhar do Flamengo agora no sábado, no domingo, desculpa. No domingo, já começamos a olhar com bons olhos o campeonato. Mas é 50% para mim ainda. Então, o que tu acha que o Inter disputa, Raoni? Friamente, assim. Se tivesse que dizer uma posição que o Inter vai terminar, é terceiro, quarto, assim, Libertadores, vai terminar em terceiro ou em quarto e acho que o título vai ficar, ou o Diniz vai estourar a boca do balão aí, e vai ficar com o Palmeiras mesmo, e era isso, sabe? Meio que acho que o Inter não tem muita margem para ir além disso, né? Teria que fazer talvez, se o Inter for eliminado, que nem o Paulo falou, talvez se for eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores e os outros forem seguindo, a possibilidade vai aumentando. Mas até lá, meu, a gente tá jogando para não ter estresse num campeonato que vai ser difícil, meu. Cara, o Inter claramente, com todos os títulos do Inter, nunca foram títulos sem querer, né? Sempre foram títulos que o Inter buscou, de certa maneira, tirando a Sul-Americana, que é um torneio, né, que não é o principal, que o Inter foi levando, não conseguiu ir bem no Brasileirão, tá vendo a Sul-Americana e acabou ganhando. Mas, diferentemente do Palmeiras, que ganhou um tempo atrás um campeonato brasileiro que eles jogaram com reservas, o Filipão, acho que foi 2018, 2017, por ali, né? Mas o Filipão, o Palmeiras ganhou jogando praticamente com o time reserva toda a reta final e foi campeão brasileiro. Não é o que vai acontecer com o Inter. O Inter vai ganhar, tem chance de ganhar aquilo que disputar para valer. Mas vamos lá, até finalizando, eu acho que o Raoni já antecipou as duas perguntas que eu ia fazer aqui. Mas então, a posição do Inter, o Raoni joga em terceiro e quarto. Tu joga em qual posição que o Inter vai acabar no torneio, Valendo? Eu falei G6, assim, mas até com... mas diz uma posição. Uma posição. Uma posição, sexto lugar. Vai ficar no sexto lugar. Eu vou anotar aqui, depois a gente bota nos comentários para ver. Tem um outro episódio que a gente ficou de fazer isso, ver no final do ano. Então, Raoni, você é o time, vão pegar terceiro ou quarto, Raoni? Vou pegar quarto. Mas aí, até para não ficar me contradizendo, né, que eu falei que o Inter tem 50% de chance. Não, eu vejo que o Inter não tem a menor possibilidade de ser campeão, tá? Porque é aquilo que a gente falou no início. Acabou de falar que é 50%, cara. Não, mas é só para eu explicar, tipo, por que o Inter não tem menor... Porque não tá preparado, meu. Porque o Inter não se preparou para o campeonato, aquilo que a gente falou, sabe? Então é aquele lance de, cara, a gente tá querendo ser campeão e a gente vai montar um time. O Inter não se prepara para ser campeão brasileiro, por isso que o Inter não é campeão brasileiro. Eu tô falando de 50% é porque o campeonato vai ser uma loucura esse ano, porque, cara, tem 200 times que podem ser campeão e 200 times que podem ser rebaixados. Tu entende? O Palino trouxe estatísticas aí, que nem ter estatística de ganhar na Mega Sena, 50%, ou ganha ou não ganha. Mas ele colocou sexto, o Raoni botou quarto, e eu acho que o Inter vai papar mais um vice. Então vamos ficar em segundo lugar de novo. Que tragédia. Que é a tragédia, mas enfim. Vamos lá, então vamos falar dos outros aqui. Quem vai ser campeão, Palino? Campeão vai ser o Fluminense do Diniz.
Olha só, e aí, Raoni, quem vai ser campeão? Acho que vai ser o Fluminense do Diniz também. Tá na hora do Diniz mostrar que ele é pica. E ele é pica, né? Você sabe que eu gosto dele. Caralho, ele vai ter que se livrar de algumas amarras dele, né? Algumas questões ali que ele Tá se acaba se livrando, entregando. não. Ele tá se livrando. 3x0 ele meteu o Thiago Santos, não. Então, aí, ó. Então temos 2 palpites no Fluminense, ó, vejam só. E o meu palpite, cara, é o conservador. Eu acho que vai dar Palmeiras de novo, cara. Tá muito à frente, é um time muito forte mentalmente, é um time que ganha sem jogar bem. Então, meu palpite é Palmeiras. Quem pode surpreender, eu acho que o palpite de vocês é o Fluminense, né? Porque seria uma surpresa o Fluminense campeão nesse contexto de Palmeiras e Flamengo, né? O Flamengo deu uma caída braba aí também, mas... Pra mim, quem vai surpreender é o Fogão, velho. O Fogão vai surpreender. Fez um péssimo campeonato carioca, mas vai fazer um campeonato ok. Porque todo mundo tava achando que o Botafogo ia cair, né? Eu acho que ele não vai cair. Tá. Quem pode surpreender, então, Raoni? Cara, acho que o Fluminense é uma surpresa, que nem tu falou. É isso, a surpresa é o Fluminense vai para as cabeças. Para as cabeças, tá. Assim. E quem aí, agora, olhando a parte de baixo da tabela, quem é que cai certo, Raoni? Goiás, já sei, já falei, eu e o Palito já falamos junto e é isso, é o Goiás, tá ligado? O Goiás vai cair. É isso aí mesmo, Palito? Eu vou só para mudar, vou botar o Curitiba. Curitiba tem o Potker, o Lidziero, uns refugos do Colorado que é tristeza demais. Então, e tá na hora de cair, o nosso amigo Coxa, né, velho? Eu vou botar um time que é bom de cair aqui, que eu acho que vai virar a sorte de uma maneira. O cara não para de perder pênalti, tá jogando mal, daqui a pouco começa a crise, ele começou muito bem. Cara, para mim, todo começo de Campeonato Brasileiro, um dos postulantes ao rebaixamento é o Grêmio, e dessa vez, de repente, vem o Tetra. Se não vier o nosso Tetra, que vem o Tetra deles, velho. Então, o meu rebaixado, meu cai certo, é sempre o Grêmio. E é isso, gurizada. São 5 jogos e 1 gol de pênalti. 200 milhas de picanha, tá valendo, né? Tá valendo, cara. Pô, pra bater pênalti mal desse jeito, pelo amor de Deus. Galera, então, assim, mais alguma consideração desse nosso sofrido Campeonato Brasileiro? Vamos encerrar por aqui. Vamos fazer, então, aqui, ó, antes da gente dar as considerações finais e falar do próximo jogo do Internacional, deixa eu falar aqui, voltar a fazer alguns programas que eu não faço a leitura dos comentários, e a gente teve na semana passada o programa sobre Libertadores da América, né? A gente está falando sobre torneios, em breve talvez a gente fale sobre Copa do Brasil, mas aqui temos o depoimento de Diego Almada, também conhecido como Foca. Ele lembra que a ida para o Paraguai, que a avó dele não deixou ir. Mas no fim ele foi. A avó deixou, eu quase não fui para o Paraguai, cara, porque minha avó estava assistindo o River Libertar. Eu conheci o Foca nessa viagem, no Paraguai, foi aí que eu conheci o Foca, conheci o Foquita na viagem. Conheceu o Foca e o Guinha Azul, cara, tu vê só que oportunidade. Né? Foi lindo, e o Wesley Snipes, que era o motorista do ônibus. Grande motora. Quem é maior, Foca ou Guinha Azul? Essa é a questão, velho. Brigadura. De qual ponto de vista, é um páreo duro. Mas, enfim, ele falando, não tem como não lembrar da Libertadores de 2010, né, falando de Libertadores, a mais com a perda da história, sempre no mata-mata com saldo qualificado. Ele reitera aqui o Riquelme, né, como homem Libertadores, que o Raoni citou, mas ele relembra muito bem lembrado, e pouco depois do programa eu lembrei também, La Brujita Verón, né, cara, impressionante. Brabo. Impressionante que o Verón jogava, e a história, né, velho, o cara ganhar uma Libertadores assim como o pai dele ganhou, né, ele é o La Brujita, o La Bruja Verón, é uma das grandes histórias do futebol mundial, velho, não tem como não ser. E uma lembrança sempre do sempre presente Eduardo Brandaliz e Vamos Pires, Inter de los Hechos Increíbles. Aí, o pessoal do bom no cartilhano. E é isso, gurizada. Fazer aquele perfil de podcast, coisa para curtir, comentar. Agora tem que comentar no Spotify também. A gente não faz muito, mas é legal. Aí a gente recebe muitos feedback da galera que é próxima da gente, está ouvindo, diz que está compartilhando. Então, assim, deixar um recado então do Spotify, a Mayara, que está lá em Londres, está sempre nos escutando no Spotify, ela até deixou o feedback, ela gostava de nos ver em vídeo no Spotify, mas não, Spotify é para a galera do radinho, está acostumado só no áudio, quer ver nos vídeos no YouTube. Já deixou e dá para comentar no Spotify, dá para comentar aqui no YouTube, dá para compartilhar com aquele teu parceiro de Beira Rio lá,
e que tem a resenha antes do jogo, manda a resenha que a gente faz aí, como se fosse a resenha antes do jogo agora. E é assim que vamos encerrar o programa, falar do jogo de amanhã, nossa resenha pré-jogo, Inter e Metropolitano da Venezuela. Aí, ó, dormiu a nossa torcedora colorada. E aí, Panilo, fala baixinho para não cortar a Martina aí, cara. Qual é teu palpite e a expectativa para o jogo amanhã da Libertadores? Ou hoje, né? Amanhã vai ser 6-0 pro Colorado. Aí, ó, um palpite otimista, 6-0. E aí, Raul, qual é que é da Libertadores? Acho que vai ser 4-0 ou 4-1, assim. Acho que o Inter vai tocar uma roda nos caras. Eu vi o jogo com o Nacional e Metropolitano, isso foi um troço assim, ó, meu, sério. Eu tô rindo porque eu não tenho o que falar, cara. Foi um troço horroroso. O Inter vai fazer qualquer coisa, ganhar de 4-0, de 4-1, e já vou avisar, se o Inter perder esse jogo, meu, que tem um quebra-quebra no Beira-Rio. Eu tô incitando a violência em público, porque, sério, é tipo, caso de guerra civil, não tem como perder o jogo pro Metropolitanos da Venezuela, Marcel. Te garanto, eu vi o jogo, não tem como, cara. Cara, mas agora eu não vi o jogo, não, mas eu sei que esses times, às vezes, o jogo contra o Nacional, o Metropolitano, do nada vira o Real Madrid, velho. O cara que não joga porra nenhuma, o cara tá focado como não fosse a vida dele dependesse daquele jogo, e o Metropolitano vai fazer jogo duro no Beira-Rio, o Inter vai ganhar, ainda bem com uma goleada de 1-0. Esse é meu palpite, mas assim, já deixa a letrinha aqui, cara, tem que jogar a Vera. E aí, encerrando por hoje, o Palino vai dar um tchau aí bem baixinho para nós, e a gente encerrar no nosso rádio 2x5 aí. Até semana que vem, gurizada. Boa, valeu, gurizada. É o Inter.